Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar a nossa caminhada aqui na carta aos Hebreus. Esta carta que foi escrita com o objetivo de despertar a igreja do primeiro século, a igreja de etnia hebraica. Nós não temos certeza se ela estava realmente em Israel, na Palestina, ou se estava em outra cidade. Alguns até admitem que ela pudesse estar em Roma, mas que seria uma igreja de etnia judaica. Eram judeus convertidos ao cristianismo. E que, em razão da perseguição que estava graçando ali, pelos anos entre 60 e 70, primeiro com Cláudio e depois com Nero, perseguições cruentas e cruéis. Alguns destes crentes da igreja estavam retrocedendo, estavam voltando as costas para aquilo que eles haviam recebido e crido. E o escritor aos Hebreus, então, ele procura mostrar a sobreexcelência de Jesus Cristo e do seu sacerdócio, que é um sacerdócio acima do sacerdócio araônico, acima de Moisés, acima do governo de Josué. Ele vai mostrando a superioridade de Jesus sobre toda esta gama que o povo tinha. Olhava para trás e via Moisés, e via Arão, e via Josué, e a gente tem uma tendência de nos agarrar certas tradições, e aquele povo, diante da perseguição, eles estavam tendo o que nós entendemos como apostasia, virar as costas para o Senhor. E o escritor, então, ele trabalha a realidade, que nós não podemos, como disse o Senhor Jesus, aquele que pega no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. A mulher de Ló, ela ficou estatizada em esterilidade. Ela é estátua de sal, ela tipifica muito mais. Aquele que olha para trás, ele fica estático em sal, como se fosse algo que não permite crescimento e vida. Então, que o Senhor nos permita ter o discernimento do que Ele quer nesta carta para nós nos dias atuais, quando nós estamos enfrentando uma avalanche de pressões contra a igreja. Existem perseguições do tipo espada, que era muito comum naquela época do Império Romano. Mas existem outros tipos de perseguição de ideias, de pensamentos, contradições, e um dos piores de todos, que é a infiltração. A infiltração de gente que não é
do rebanho do Senhor, mas que entra na igreja para criar problemas. Isso é muito comum. Eu sei de uma igreja aqui no estado de São Paulo que estava prosperando e um grupo de satanistas tomou como peito destruir aquela igreja. E eles se infiltraram naquela comunidade como membros, porque é fácil aceitar Jesus, vir à frente, tomar uma decisão, ser batizado. E eles se infiltraram ali e durante um tempo eles foram tomando condições de serem eleitos, participarem de diretoria, e até que eles montaram um plano bem urdido, e eram 2 moças e 3 rapazes satanistas. Vocês sabem que Satanás, uma das especialidades dele é se transformar em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. E se infiltra aí, e uma das coisas que nós somos mais enganados é com a aparência, com o comportamento. E eles ali ficaram, e até que um dia uma das moças foi fazer uma entrevista com o pastor e entrou no gabinete e com o grupo já preparado com máquinas fotográficas, ela, na hora de possível despedida, agarrou com o pastor e beijou na boca e ali começou a guerra e a destruição daquela igreja. Só que a igreja de Jesus Cristo não vai para o chão, porque ali tinha gente que era do Senhor. E um daqueles homens entrou numa convulsão de possessão e foi tratado por um irmão lá em São Paulo. Expulsaram a legião e ele contou todo o projeto. O diabo, ele faz de tudo, mas ele não pode vencer o Senhor, porque Deus tem os seus métodos e sabe como funciona. Isso eu estou dizendo, meus irmãos, porque nós precisamos ter cuidado. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não fizemos tantas coisas. E ele vai dizer assim, go ahead, ou melhor, go back, vai de retro, é a forma mais correta, vai de retro, Satanás, porque quem é nova criatura é aquele que faz a vontade de Deus. Então nós precisamos estar atentos a esta realidade. Vamos ler então aqui sobre o trono da graça, um lugar de eficácia. Vamos ler aqui o capítulo 4 de Hebreus, versículos 14, 15 e 16. Nós estamos aqui enganchados nesses 3 versículos e vamos ainda ficar por algum tempo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Mas não é Cristo o Filho de Deus? Sim, Cristo é o Filho de Deus. Mas Jesus foi feito Filho de Deus pela ressurreição. Este é o meu filho. Este é o meu filho.
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai querido, nós precisamos desta consciência do teu trono de graça. Porque aqui nós temos a convicção de que somos atendidos. Então, nós te pedimos que tu fales conosco, tu esclareças o nosso entendimento espiritual, para que jamais sejamos cooptados por qualquer outra coisa e que nós sejamos fixados em nosso coração a realidade do alvo supremo que é Jesus Cristo. Fala conosco esta noite, no nome do Senhor. Amém. Eu gosto de histórias. Eu gosto de histórias que fazem história. Jesus gostava de contar parábolas. Uma parábola não é necessariamente um fato que aconteceu, mas é algo que pode ter acontecido e pode acontecer. E uma das histórias que eu mais gosto e das mais difíceis de acreditar é esta que eu vou ler aqui. O evangelista Ken Gaub, ele conta o seguinte: eu refletia enquanto viajava com a minha família no nosso trailer. Deus, algumas vezes eu pergunto se tu sabes onde eu estou. Então, uma melancólica autocompaixão obscureceu a minha mente. Agarrei-me firmemente ao volante, olhando fixamente adiante do veículo. Minha fé parecia esgotada de tanto ministrar para os outros. Ser pastor é um saco furado. Só dá. Até mesmo um pregador precisa saber que tu preocupas com ele de vez em quando, Senhor. E assim ele ia confabulando com Deus, exausto, cansado, sem saber de fato se as coisas estão acontecendo no palco. Pai, vamos comer pizza? Despertei-me da minha introspecção com a voz do meu filho mais novo, Dan. Minha filha Becky e Bárbara, minha esposa, concordaram. Fora uma longa jornada e eu já estava passando da hora da gente comer. Saímos da estrada I-75 e entramos na rodovia 741 ao sul de Dayton, Ohio. Placas luminosas, coloridas, nos davam boas-vindas. Havia uma grande opção de fast food. Ouvi suspiros aliviados quando avistamos uma pizzaria.
Enquanto eu manobrava o trailer no estacionamento, Dan e Becky imploravam para sair do veículo e correr para a pizzaria. Bárbara desceu do trailer e ficou esperando por mim. Eu tinha os olhos fixos. Ken! Você não vem? Perguntou Bárbara. Não estou com tanta fome, respondi. Pode ir com as crianças. Eu preciso esticar as pernas e relaxar um pouco. Retornei à sala de estar do trailer e sentei-me com os braços cruzados atrás da cabeça. Recostei-me para pensar um pouco. Que lindo dia, pensava eu, vislumbrando pela janela. Acho que preciso de ar puro. Vou descer um pouco. Saí, fechei a porta do trailer. Olhando à volta, vi uma padaria no final da rua. Vou comprar alguma coisa para beber. Fui, comprei um refrigerante e caminhei calmamente em direção ao trailer, voltando. Um telefone toca insistentemente em algum lugar da rua, perturbando minha melancolia. O som vinha de uma cabine telefônica pública, num posto de gasolina de esquina. O telefone continuava tocando e tocando enquanto eu me aproximava. Parei para observar se alguém atenderia o chamado. O tráfego intenso deve ter impedido o funcionário do posto de ouvir o telefone, pois continuava a atender os clientes e o telefone a tocar. Por que ninguém atende esse telefone? O barulho continuava. Imaginei que poderia ser um chamado importante. E se fosse uma emergência? Continuei na direção do trailer, contudo minha curiosidade me venceu. Venceu a minha indiferença. Entrei na cabine e atendi o telefone. Alô? Disse de maneira desinteressada enquanto tomava o refrigerante. A telefonista resmungou: interurbano para Ken Gaub. Arregalei os olhos e quase engasguei com um pedacinho de gelo da bebida. Engolindo a seco, disse: você está louca? Mesmo sabendo que essa não era a forma adequada de falar com uma telefonista. E acrescentei: não pode ser. Estou andando pela rua sem perturbar ninguém, quando de repente o telefone começou a tocar. A telefonista ignorou a minha explicação simplória e perguntou mais uma vez: Ken Gaub? Chamada interurbana para ele. Fiz uma pausa no meu discurso e finalmente respondi: sim, é ele. Procurando uma explicação para o que estava acontecendo, concluí: já sei, estou sendo observado por alguma câmera escondida. E procurava pela câmera enquanto arrumava o meu cabelo. Eu queria ter a melhor aparência diante dos milhares de espectadores, de telespectadores. Passei para o lado de fora da cabine e olhei rapidamente em todas as direções, quase arrebentando o fio do telefone de tanto esticá-lo. Não achei nenhuma câmera. A telefonista impaciente interrompeu-me de novo: chamada interurbana para Ken Gaub. Ele está? Meio atônito e tremendo, respondi: como é possível? Como você me encontrou? Eu só estava andando pela rua, o telefone público começou a tocar e eu decidi atender. Minha voz ficou cada vez mais alta, mais excitada. Atendi por acaso? Você não está falando sério, não é possível. Bem, respondeu ela, Sr. Gaub, encontra ou não?
O tom da sua voz mostrava que sua paciência estava no fim. Respondi: sim, sou eu. Ela não se convenceu e continuou: você tem certeza? Ainda confuso e num tom de brincadeira, respondi: até onde eu sei, sou eu. Outra voz entrou na linha: é ele, telefonista, é ele, tenho certeza que é ele. Perplexo, vi que uma voz estranha me identificou e exclamou: Ken Galbi, me chamo Millie, eu sou de Harrisburg, Pensilvânia. Você não me conhece, mas estou desesperada. Por favor, me ajude. Em que posso ajudá-la? Ela começou a chorar. Aguardei uns instantes até que se recuperasse para prosseguir. Estou à beira de cometer um suicídio e acabei de escrever um bilhete. Comecei a chorar e disse a Deus que eu não queria me matar. De repente lembrei de tê-lo visto na televisão e imaginei que se ao menos eu falasse com o Senhor, talvez pudesse me ajudar. Sabia que seria impossível localizá-lo, além de não conhecer ninguém que pudesse me ajudar a fazê-lo. Continuei escrevendo o bilhete sobre o meu suicídio, já que não encontrava solução para a minha situação. Então escrevi uns números que vieram à minha mente e anotei. Naquele instante, ela começou a chorar novamente e eu orava silenciosamente, pedindo sabedoria para ajudá-la. Ela continuou. Olhei os números e pensei: não seria maravilhoso se, por um milagre vindo de Deus, Ele me desse o número do telefone de Ken? Decidi, então, discar o número e fazer a ligação. Concluí que valia a pena tentar. E valeu. Não consigo acreditar que estou falando com o senhor. Você está no seu escritório na Califórnia? Respondi: madame, não tenho nenhum escritório na Califórnia. Meu escritório está em Aquina, em Washington. Surpresa, ela perguntou: sério? Então onde o senhor está? Você não sabe? Foi a minha resposta. Foi você quem fez a ligação? Ela explicou: eu nem mesmo sei para que DDD estou ligando. Isso é no tempo do DDD, viu? Para que DDD estou ligando? Simplesmente disquei o número que estava no papel. Madame, a senhora não vai acreditar nisso, mas estou numa cabine telefônica perto de Dayton, Ohio, disse-lhe. É mesmo? Exclamou. E o que você está fazendo aí? Respondi brincando: bem, estou atendendo o seu telefonema. O telefonema tocou enquanto eu passava por perto e eu atendi. Ciente de que este encontro telefônico só poderia ter sido arranjado por Deus, comecei a aconselhá-la. A presença do Espírito Santo inundou a cabine telefônica, onde, dando-me palavras de sabedoria, muito além da minha capacidade. Enquanto ela me falava do seu desespero e das suas frustrações. Em questões de minutos, ela orou, reconhecendo que era a pior pecadora e recebendo o único que poderia tirá-la daquela situação. Saí da cabine com uma clara percepção sobre o interesse de nosso Pai Celestial para com os seus filhos. Fiquei maravilhado enquanto considerava a remota possibilidade daquilo ter acontecido por acaso.
com milhões de números telefônicos e em infinitas combinações possíveis, somente um Deus onisciente poderia ter feito com que aquela mulher ligasse para um número telefônico daquela cabine naquele exato momento. E ele assina: a história aconteceu comigo. Ken Galb clamava por certeza da ação de Deus. Millie clamava por misericórdia e ajuda de Deus. Desde a queda do homem no jardim, Deus tem clamado por todo aquele homem, para que todo aquele homem que ouça a sua voz se arrependa. Nessa quase inacreditável história, reconhecemos que 3 pessoas estavam clamando. Uma delas era o cansado e desencorajado evangelista Ken Galb, o qual espiritualmente pedia ao Senhor que lhe mostrasse se estava sendo eficaz em seu ministério. No momento sinistro de desespero, Millie clamava a Deus. Temos que reconhecer que ela não estava meramente sussurrando uma oração nas suas necessidades. Ela estava clamando, suplicando em meio ao desespero no qual seu coração se encontrava. A boa notícia é que Deus responde àquele que clama. O desesperado e o perdido. É importante entender que Deus é o primeiro a clamar. Desde quando Adão saiu do jardim para seguir o seu próprio caminho, Deus tem chamado para si cada membro da sua família. Quando o salmista escreveu: um abismo chama outro abismo, ele descrevia que o eterno Espírito de Deus chama cada espírito humano. Essa é uma versão de uma interpretação hebraica. Ele descrevia que o eterno Espírito de Deus chama cada espírito humano. Outro tradutor deu a seguinte versão: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas fontes. Sem dúvida, Deus é a fonte que nos criou e reservou um lugar para si em nosso espírito. Ele nos lembra que não apenas perdoa os pecados, mas deseja ter morada e união com o nosso espírito. Ele quer habitar em nós. Por último, devemos reconhecer que ele continua a chamar cada um dos seus filhos para o cumprimento do seu plano divino para as nossas vidas. Inacreditável, né? Deus sabe o número do seu telefone. Nós temos um Deus que não é apanhado por surpresa. É um Deus que sabe o que nós precisamos. Vamos dar uma olhadinha no texto? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando eu li essa história há alguns anos, eu já contei ela aqui many years ago. E quando eu li a primeira vez, eu disse, isso só encaixa no poder de Deus. Mas a minha mente é tão tacanha que eu fiquei duvidando que isso pudesse acontecer.
Mas o que é impossível para Deus? Quais são as coisas impossíveis para Deus? A minha Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aqui, quando ele vai fazendo, ele disse: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, nós vimos isto aqui, que este é o único lugar na Bíblia em que aparece grande diante do sacerdócio, do sumo sacerdote. O único grande sumo sacerdote é Jesus. Arão foi um sacerdote, um sumo sacerdote. Zadok foi um sumo sacerdote. Abiatar foi um sumo sacerdote. Mas só Jesus é o grande sumo sacerdote. Não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Ou seja, de uma outra ordem que não é da tribo dos levitas. Ele é da tribo de Judá, onde não se tem sumo sacerdote. Mas esse sumo sacerdote não foi por tradição, foi por uma eleição divina, foi Deus quem o colocou na posição de sumo sacerdote. E quando nós deixamos de considerar que ele tem o poder de fazer qualquer coisa que seja para a glória dele, nós limitamos a nossa vida espiritual àquilo que a nossa lógica entende. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, e ele coloca duas pás de remo, 2 remos na nossa mão. Ele coloca misericórdia e coloca graça. São 2 realidades que têm que andar juntas. Acheguemo-nos ao trono da graça a fim de recebermos. Não é de alcançarmos. Não é de conquistarmos, é recebermos misericórdia. O que é misericórdia? É o remo de Deus que faz com que nós não recebamos aquilo que merecemos. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Eu merecia o inferno. Quem me tirou do inferno? A misericórdia. Eu merecia ser condenado. O que me tirou da condenação? A misericórdia. É aquela ação do caráter de Deus que remove de mim aquilo que eu merecia. Eu devia ser julgado. Eu tinha que ir para a cruz porque eu sou pecador. A misericórdia diz, sim, você vai ter que ir para a cruz, mas você vai para a cruz comigo. E esse castigo eu vou receber, mas você vai comigo. Eu não lhe tiro de lá. Porque a exigência da lei, a justa exigência da lei, requer que o pecador morra. E a graça, ela faz o inverso. Aquilo que eu não merecia, ela me dá. A graça, a misericórdia não me dá o que eu merecia. E a graça me dá o que eu não merecia. Este trono da graça
é o melhor lugar que você pode encontrar nesse mundo. Você não vai encontrar descanso para a sua alma. Ken Galp, será que Deus sabe onde eu ando? Será que Deus sabe do que está acontecendo comigo? Não só sabe, Galbi, como sabe o seu telefone quando você não tem telefone. É o telefone da rua. Ele sabe todos os detalhes da sua vida. Não adianta você se esconder de Deus, porque Ele sabe a sua vida em detalhe. Para onde eu me ausentarei da tua presença? Se eu subir até o Everest, tu estás. E se eu descer ao profundo das cavernas, aí tu estás. Se eu entrar na sepultura, tu estás. Como é que eu posso fugir desse Deus que me vê nas entranhas da barriga da minha mãe? Ô idiota! Onde você está vivendo? Em que mundo que tu te escondes embuçado nesse céu? Foi o que Castro Alves perguntou para Deus. Há 2000 anos te mandei um grito que desde então corre o infinito. Onde tu estás? Eu estou aqui, cara. Você que é cego, surdo e mudo. Porque se você chegar ao meu trono, você vai encontrar misericórdia e graça. Você vai receber a suficiência de um evangelho que tem eficácia. Eu gosto de histórias, né? Eu não vou perder a oportunidade. O pastor foi chamado para orar por um homem muito enfermo. Quando entrou no quarto, encontrou o pobre homem na cama, com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira vazia ao lado da cama. Fato que levou o pastor a pensar que o homem estivesse aguardando por sua chegada. Suponho que o senhor estava me esperando, disse o pastor. Não. Quem é você? Respondeu o homem enfermo. Eu sou o pastor que a sua filha chamou para orar por você. Quando entrei e vi a cadeira vazia, por isso eu imaginei que você soubesse que eu viria visitá-lo. Assim, a cadeira vazia, ela tem uma história. Conte-me então, amigo, pediu o pastor. Eu nunca soube orar. Eu não sei orar. Nunca aprendi, pois sempre achei que Deus estava muito distante de mim, ocupado com coisas mais importantes e muitas coisas. Até que um amigo me disse, orar é muito simples. Orar é conversar com Jesus. Quando quiser falar com Ele, sente-se numa cadeira e coloque outra à sua frente, outra vazia. E pela fé conversa com Jesus. Mas conversa. Eu gostei tanto dessa ideia e desde então eu tenho conversado com ele durante horas diariamente. Eu sento numa cadeira e ele está sentado na outra e nós batemos longos papos, sempre cuidando para que ninguém veja, especialmente minha filha, senão me internam no manicômio. Vão achar que eu estou ficando louco. Mas eu converso com ele.
O pastor gostou do jeito dele e conversaram um bom tempo. Por fim, oraram juntos e o pastor foi embora. 2 dias mais tarde, a filha do José comunicou que seu pai havia falecido. Ele morreu em paz? Perguntou o pastor. Sim, pastor. Eu creio que sim. Creio que ele partiu em paz. Pouco antes de falecer, ele me disse: minha filha, eu amo tanto você. E me deu um beijo. Eu tive que deixá-lo por alguns minutos para ir a comprar algumas coisas e voltei rapidamente. Quando eu voltei, ele estava morto. Ele tinha partido. Só uma coisa me intrigou, pastor. O que foi, minha filha? Sabe, aquela cadeira que ele tinha ao lado da cama dele, ele arrastou bem para perto da cama e morreu com a cabeça na cadeira. O pastor disse: louve a Deus por isso, minha irmã. Por quê, pastor? Porque ele morreu no colo de Jesus. Eu queria deixar isso hoje com você. As aflições desse mundo, desse tempo presente, vão aumentar. Onde é que você vai botar a sua cabeça? Com quem você vai conversar? Esse lugar aqui, dessa cadeira, era o trono da graça, onde você vai achar misericórdia e graça para ocasiões oportunas. Você pode ter certeza que Ele vai escutar você. Se você chegar a este trono, e o escritor diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Senhor, eu fico muito contente com a Tua palavra, porque eu posso deitar no Teu colo. Não foi só João que teve o privilégio de deitar no colo do Senhor quando ele estava aqui na terra. Eu também tenho. E muito mais. Porque agora são nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos mantenha firmes e dependentes daquele que tem um trono. Não um trono de dominação, mas o trono da graça, para encontrarmos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Amanhã, depois da manhã, esta semana, você e eu vamos ter tribulações, vamos ter dificuldades. Para quem recorrer? Ao trono da graça. E ali nós vamos encontrar o Senhor, ouvindo e conversando conosco. Não fique preocupado com a filha. Vai dizer que eu estou louco. Vai dizer que você está louco. Mas senta no lugar, na sua casa. Começa a conversar com ele. Bata um papo. Que Deus nos dê graça para não sermos tão levianos e achar que isso tudo é bobagem. Amém?